O sono, ele foi aprendido principalmente na gestação, tá? É normal, em que sentido? É normal no sentido de ser comum. Se 80% das pessoas, se 80% dos bebês, das crianças não dormem bem, é normal. Isso não significa, gente, que pode ser deixado desta forma e não ter consequências. Tanto é que 80% da população adulta tem dificuldade em dormir. Gente, é muito 80%. Então, se o sono infantil, né, vai se regular por conta própria depois de uns anos, por que é que tem tanto adulto com dificuldades em dormir? Não faz sentido, é normal, porém não é necessário deixar o bebê, a criança, nesse sofrimento. E sim, existem consequências comprovadas de que a criança ou o bebê não dormir bem vai interferir diretamente na formação neural. Porque depois que o bebê nasce, ele nasce com cerca de 25% do cérebro que ele vai ter ao longo da vida, tá? Esses 25% que são a base, tá? A estrutura. Então, imagina que você vai construir uma casa, né? Toda a base, a estrutura, foi construída na gestação e no momento do nascimento. O momento do nascimento é onde o cérebro se estrutura de uma forma extremamente intensa e rígida. Porque o maior aprendizado da nossa vida vem da forma como nós nascemos, tá bom? Então, 25%. Quando esse bebê cresce, enfim, lá por volta dos 3 anos, 90% da estrutura cerebral está formada. Ou seja, de 25 para 90, do 0 aos 3 anos, é o que essa criança vai viver de experiências. E pela psicologia pré e perinatal, que é a ciência mais avançada que existe no mundo hoje, tá bom? E que no Brasil pouquíssimos profissionais conhecem ainda, diz o quê? Que a formação cerebral do bebê desde a gestação e depois de nascido se dá, tá, pelo campo cardíaco da mãe. E isso já foi comprovado cientificamente, inclusive recentemente eu postei aqui uma foto que é a comprovação de um estudo científico falando a respeito disso. Então, atenção, a formação cerebral do seu filho, da sua filha, de bebezinho até 3 anos, 90% do que ele vai ser pro resto da vida se dá através dos sentimentos, do equilíbrio ou desequilíbrio emocional da mãe. Então, se uma mamãe está sem dormir, cansada, exausta, estressada, desesperada, como está o estado emocional dela? E aí, a formação cerebral do seu filho ou da sua filha é norteado pelo seu campo cardíaco. Então, se tem profissionais falando que o sono vai se regular por conta própria e não vai ter consequência nenhuma, isso não está correto. Faltam informações, né, para essa profissional, porque a psicologia pré e perinatal, que fala disso já há algumas décadas no mundo, e profissionais lá de fora já estão bem mais cientes do que os profissionais do Brasil, sabem muito bem disso, que o emocional da mãe tem que ser cuidado. Então, como que a gente vai deixar uma criança, um bebê, até os 5 anos sem dormir bem, achando que tudo bem, que nada vai acontecer? O que vai acontecer? Um cérebro estressado, cansado, ou seja, uma pessoa, né, que está cansada, estressada, você, adulta, eu. Como que a gente fica? Sem dormir, irritada, mal-humorada, sem paciência. A gente consegue focar em alguma coisa? A gente consegue pegar um livro e ler? A gente consegue estudar algo novo? Não, porque nossa concentração está prejudicada, nossa memória está prejudicada, a gente passa a esquecer de coisas. Eu vou lá pegar alguma coisa. Chega no lugar, você nem lembra o que você foi buscar. Não acontece isso por quê? Porque o nosso cérebro está dando um tilt. Porque nós não temos a hora de descanso. E nas crianças, nos bebês, é onde se dá a consolidação dos novos aprendizados, né, durante o sono tranquilo. E quando isso não acontece com o adulto, se a gente fica assim, o que é que não está acontecendo com o cérebro de uma criança? E então, o que acontece? A formação neural, ela se dá através do campo emocional da mãe. Quando o corpo do filho entra na fisiologia do estresse, libera o cortisol. A presença do cortisol no organismo faz com que os neurônios que estão se formando tenham sinapses
que são prejudicadas pela presença do cortisol e elas têm menos ramificações que vai impactar diretamente na capacidade de aprendizagem daquele indivíduo no restante da vida. E aí eu recebo um monte de pedidos de ajuda, porque tem mamães com filhos em idade escolar que não conseguem aprender, que estão com dificuldade de aprendizagem, de concentração, estão super ativos e aí aí entra com medicamento também, né? Gente, isso é consequência do início da vida, porque não foi assim, a criança entrou na escola, pá, deu um tilt no cérebro dela e ela não consegue aprender e não consegue parar quieta. Não é, gente, isso vem da gestação e do início da vida. Se o sono, né, é intranquilo ou a falta de sono, né, para um adulto gera um monte de consequências, olha aí como a gente fica, né? Para um bebê, para uma criança, a pessoa vai falar que não tem consequências? Para mim é muito incoerente. Então, se para você assim, não faz sentido o que eu tô falando, tá tudo bem. Para quem faz sentido, eu tenho as formas de te ajudar. Então, tem aqui gente falando, eu não tenho rede de apoio, não é fácil, não está fácil. Sim, sem rede de apoio é muito difícil, mas esta é a realidade de um monte de mamães, certo? Então, o que a gente precisa fazer em primeiro lugar? Cuidar do emocional da mãe. Como? Sem rede de apoio é difícil. Então, existem terapias que vão agir na parte emocional. Então, existem várias terapias chamadas terapias holísticas. Terapias holísticas são terapias que vêm da palavra do grego, que significa todo, cuidar do indivíduo no todo, não só no corpo físico. Então a medicina está tratando do corpo físico, que foi o que a matéria do Fantástico falou, do corpo físico, mas nós funcionamos a partir do todo, do que eu penso, do que eu sinto, e é a forma como o meu corpo vai funcionar. Então a gente tem que buscar terapias holísticas, que agem no corpo físico, mental e emocional, né? E aí terapias holísticas têm uma série de variedades disponíveis hoje no Brasil, tá? Então você deve buscar tanto para você quanto para os seus filhos terapias que vão agir nisso, porque aí você age na origem do registro traumático que impede uma criança ou você de dormir ou que está te deixando extremamente estressada.